Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação: o sepulcro está vazio. Hoje, dia 4 de abril, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E, amados, eu creio que nos últimos 2000 anos, eu acho que nós não recebemos uma notícia tão maravilhosa como essa. Apesar de tantas coisas boas que acontecem nas nossas vidas, eu creio que esta realmente foi a melhor notícia que Deus poderia nos dar, que o seu Filho Jesus ressuscitou dentre os mortos. E quando nós olhamos para esta palavra, nós até entendemos algumas situações que aqui estão. Nós vamos ver que na madrugada de domingo, aquelas mulheres, elas saíram com a intenção de embalsamar o corpo do Senhor Jesus com os aromas que haviam preparado. E naquele momento, para elas, era um momento de muita tristeza, de muita dor, porque eles haviam perdido o Messias, o Mestre, ao qual eles seguiram por um tempo. Mas ao chegarem naquele local, elas encontraram a pedra que fechava o túmulo removida. E quando entraram no túmulo para preparar o corpo, elas não encontraram o corpo de Jesus. E isso trouxe, talvez, para aquelas mulheres uma tristeza muito grande, porque elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas Deus é maravilhoso, Deus ele prepara os momentos alegres para as nossas vidas. E mesmo no momento de tristeza e dor, nós vamos ver ali que Deus envia 2 anjos para falar com aquelas mulheres, dizendo a elas que Jesus realmente não estava mais ali, que ele havia ressuscitado, conforme ele havia já previsto nas suas próprias palavras quando ele estava na Galiléia. E aquelas mulheres, naquele momento, elas lembraram daquelas palavras e se maravilharam e se alegraram. E automaticamente elas saíram correndo ao encontro dos discípulos para trazer a mesma alegria que elas estavam sentindo para aqueles homens. Mas nós vamos ver que ali aqueles homens estavam tristes também com tudo aquilo que havia acontecido e não acreditaram no que aquelas mulheres disseram. Mas Pedro, um dos discípulos de Jesus, sai correndo e vai até o túmulo presenciar realmente o que havia acontecido. E a palavra de Deus diz que ele volta maravilhado com aquilo que ele viu. E, amados, esta palavra traz uma alegria profunda nos nossos corações nesse dia. Esta mensagem de Deus, esta alegria que nós podemos hoje compartilhar, um dia maravilhoso. E é interessante, amados, que quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. E olhando para essa situação, nós vamos ver aqui a figura de 2 anjos anunciando àquelas mulheres
que Jesus havia ressuscitado. E quando nós olhamos para o início dos evangelhos, nós vamos ver que a maioria dos evangelistas vão relatar que Maria, mãe de Jesus, também recebeu a visita de um anjo para falar a respeito do nascimento de Jesus. Então nós entendemos aqui, irmãos, que as boas notícias que Deus tem nos dado são através dos seus anjos, tanto do nascimento de Jesus, como também da sua ressurreição. Por isso, esse dia é um dia alegre para nós. Nós devemos realmente nos alegrar. Nós não devemos ficar tristes como nós vimos na vida dessas mulheres e na vida daqueles homens também naquele momento. Mas nós devemos nos alegrar, porque o sepulcro está vazio. E como diz o apóstolo Paulo, a ressurreição de Jesus, ela é o motivo da nossa alegria. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, Paulo vai dizer que a nossa fé é uma fé vã. A nossa pregação é uma pregação inútil. A nossa vida não teria recebido o perdão se não houvesse a ressurreição de Jesus. E Paulo conclui dizendo que se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos os homens mais infelizes da face da terra. Mas tudo isso não aconteceu. Jesus ressuscitou e nós somos os homens mais felizes da face da terra. Eu quero trazer essa mensagem para você nesta manhã, para você se alegrar, mesmo que você esteja vivendo tempos difíceis, porque nós estamos numa situação muito difícil de pandemia, de perdas, inclusive nas nossas famílias. Mas, amados, eu quero trazer esta mensagem de esperança e vida para o teu coração, para dizer que Jesus ressuscitou. Jesus, ele venceu a morte e ele nos ama e ele nos quer junto dele. Para isso, nós precisamos realmente nos alegrar, sim, e proclamar o evangelho da salvação, e que nesse dia o Espírito Santo do Senhor te motive para fazer isto, para você falar do amor de Jesus para aquelas pessoas que estão tristes, aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Seja a boca de Deus neste dia para essas vidas. Seja o anjo do Senhor falando a respeito da ressurreição de Jesus, daquilo que Jesus fez por nós, do nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Que esse dia seja um dia alegre, que você possa realmente comemorar, que você possa realmente se alegrar e viver na presença do Senhor Jesus. Esteja, amados, com a sua família, esteja sim comemorando, mas se você não pode, se você está acamado, se você está enfermo, lembre-se, Jesus ressuscitou por você e Ele quer te dar vida eterna. Por isso confie no Senhor Jesus, entregue seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará por você. Amados, esteja realmente se alegrando nesse dia e que seja um dia realmente de confraternização com você e com a sua família. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te guarde nesse dia. E não se esqueça, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Esta é a alegria que nós cristãos podemos festejar e comemorar nesse dia. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Jesus possa ressuscitar na sua vida e que você tenha uma vida maravilhosa na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe nesta manhã. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida nesse dia maravilhoso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos alegramos nesta manhã, assim como aquelas mulheres, Senhor Deus, assim como os discípulos, que quando puderam comprovar que o Senhor Jesus ressuscitou, Ele não estava mais naquele túmulo, Ele não permaneceu lá, mas sim ressuscitou. Ele venceu a morte com a sua morte e Ele nos deu vida e vida em abundância. Por isso, nesta manhã, nós te louvamos, nós amamos o Senhor, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor. E nesse dia nós queremos nos alegrar com a Tua presença. Por isso, Deus, fica com os meus irmãos que estão no interior dos seus lares. Pai, visita aqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo alegria, Senhor Deus, novamente à vida desses Teus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós reconhecemos realmente, Pai, que nós dependemos exclusivamente do Senhor. E esta notícia, Senhor Deus, é o motivo da nossa alegria
na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada um dos meus irmãos nesse dia e dê a eles da tua paz. Esta é minha oração, o meu agradecimento ao Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e um bom dia na presença do Senhor Jesus.